comigo. Sai de perto que eu tô correndo perigo. Sai de perto que eles estão na bota. Não dou mole, eu sou idiota. Eu não paro, tô saindo fora. Fala, fams! Como é que vocês estão? Tranquilidade? Vamos ver um bagulho aqui, que eu tô preguiça hoje. Tá ligado? O Tupac mentiu pra você e você não sabia disso. Que doideira é essa, mano? Que doideira é essa? Dá o papo, fala. Não segue a playlist de trap do Dá-lhe canal. o papo Link na de descrição. Truvillano. O Tupac te enganou. Ele me enganou. Caô. Ele enganou todo o rap. Como assim? Mas, pra ser bem honesto, a gente quis isso. O Tupac, ele criou uma imagem de rap gangsta, que veio das ruas, do gueto, que participou de gangue e de criminalidade. Mas se eu te disser que o Tupac não era assim de verdade, o Tupac, ele nunca mesmo? foi gangsta. Pelo menos, não do jeito que você tá pensando. O que faz isso é uma das maiores mentiras da história do rap. Mas, posso dizer, isso não é uma coisa ruim de forma nenhuma. Na verdade, é uma das histórias mais da hora que o rap tem. E eu vou te explicar hoje. Mas antes, não esquece do like da da hora, descrição. vamos ver. E você tá curtindo o vídeo, considera se tornar membro do canal. Você vai ter acesso a emojis exclusivos. Eita. E o principal, a um grupo do canal no WhatsApp, pra gente trocar ideia. E principalmente, Caralho, falar chega a sobre os arrepiar, próximos Gui. vídeos do canal. Você até mesmo pode Caralho. escolher. É bem baratinho, então. Se liga aí embaixo. Você tem Inscreve que lá no ajudar a canal manter toda essa 2, qualidade hein? aqui que o Tá canal música tem. nova. Fala pra mim. There was a fight at the party, and I was like, "What happened?" He said the skinheads came and called the black people niggas and made them said they had to leave, and of course started the Black Panthers, but we're doing it more to fit our views, you know, less violent and more silent, you know, more knowledge. Esse é o Tupac, no auge da adolescência dele. Pra ser mais exato, ele tinha 17 anos de idade, quando ele tava no ensino médio, estudando numa escola que tinha foco em artes. O Tupac Amaru Shakur, ele é filho de 2 membros dos Panteras Negras, e a mãe dele sempre teve bastante dificuldade financeira, criando seus filhos em meio a vício em drogas. Em 1984, a família do Pac se mudou pra Baltimore, em Maryland. Lá, o Tupac frequentou a Baltimore School for the Arts, que, logicamente pelo nome, já dá pra perceber que é uma escola de arte. Lá ele fazia de tudo um pouco, e se você não sabe a história, vai se surpreender com isso. Mas o Tupac fazia desde poesia, jazz e até mesmo balé. E acredite ou não, ele se destacou em várias peças, inclusive em peças de Shakespeare e no balé Quebra-Nozes. Ou seja, o Tupac, ele era um ótimo ator e também um ótimo bailarino. Então, sim, ele vem de uma realidade difícil, isso sem dúvida. Mas a vida no crime no início da carreira dele nunca nem sequer foi uma opção. O Tupac era um artista, ele respirava arte. Tudo que ele fazia era sobre isso. Ele era muito letrado, inclusive, super inteligente. Tanto que, quando ele já fazia rap, ele lia bastante livros, porque ele dizia que não queria rimar unicamente sobre sexo, drogas e dinheiro. Ele tinha uma visão muito além disso. No documentário Thug Immortal, os amigos do Pac diziam que, mesmo com todo esse contexto dele, ele era um cara que sempre teve um temperamento mais agressivo. Ele era violento, inclusive, curtia brigar, já tretou com policiais, xingou os caras e etc. E um pouco antes de fazer sucesso, ele chegou a vender crack e maconha. Lógico, ele não era um traficante de fato, mas andava com os caras que eram, morava com eles. O Pac fazia os corres, mesmo que ele se articulasse bem, mesmo que ele tivesse muito conhecimento, mesmo que ele dançasse muito bem. Inclusive, esse é um talento que muita gente não sabe, mas, pois é, o Pac, ele tava fazendo o que era necessário pra sobreviver. Tudo isso é verdade, e quando você vai crescendo nesse ambiente de muita gente cruzando seu caminho, muita gente até mesmo perigosa, a tendência é você se tornando isso também. O Tupac entrou no mundo da música e, consequentemente, ele tava no meio do crime, já que, naquela época, as gangues e as gravadoras eram completamente ligadas umas às outras. Na época de 1991, o Tupac, ele já tava fazendo sucesso. E ele, inclusive, já tinha começado a andar armado aqui, segundo as pessoas que estavam com ele, já que ele tinha tretado com algumas pessoas e tinha medo que elas fizessem alguma coisa contra ele. Ou seja, o Tupac, sim, ele curtia esse lifestyle de gangsta, mas a entrada dele nesse meio foi meio que uma precisão. E lógico, o rap gangsta era o que fazia sucesso na época, era o que tocava em todo canto. E naquele tempo, as pessoas não sabiam que o Tupac, ele não tinha vindo dessa realidade. E depois que todo mundo descobriu, meio que, mano, tanto faz. Porque ele já tinha virado uma voz tão ativa na comunidade e ele tava pregando uma mensagem tão da hora que precisava ser ouvida. E se ele não viveu aquilo que ele cantou, já nem fazia mais sentido, porque da Disney do Big é porque ele já foda. tinha se tornado o que ele tava cantando. Because we represent the street. So Death Row East is gonna be a personification of what we did on the west side. We're gonna do it to the east side, and we're gonna prove once and for all. All these weak rappers, Nas, all these suckers, they battling off of east and west like this is a game. This ain't no game. If this was chess, we'd be yelling checkmate 3 years ago, because we've been beat these
It's not a game. Na treta do Big, a gente percebe também que esse estilo de vida já tinha tomado ele, depois de tomar vários tiros, na visão dele, por alguém que era amigo dele. Com certeza a mentalidade do Tupac tinha mudado ali. Ele já não era mais aquele garoto que queria mudar o rap e fazer músicas sem falar a palavra beat, porque era ofensivo. Ele já tinha virado uma coisa completamente diferente. E já nesse meio das gangues, ele tava junto com o Suge Knight, que andava com um grupo armado, tentando chegar a todo momento perto do Big pra acabar com ele. Ou seja, o Tupac aqui já era um gangsta de fato. O que ele era no início já nem importava mais. Esse é o ponto. Muita gente sempre usa esse argumento pra falar do Tupac. Ah, ele era um falso gangsta. Ele nunca foi das ruas. Ele só mentia sobre isso. Ele era somente um ator. As pessoas levam isso a sério em relação ao Pac, justamente pela época em que ele viveu. E porque ele pregava algo chamado Thug Life, ou vida de bandido. Mas o Thug Life do Tupac era algo completamente diferente do que você pensa. É bem diferente do que o dicionário fala do que é vida de bandido. E eu vou deixar ele mesmo explicar isso. To me, it's like, when I say I live the thug life, baby, I'm hopeless. One person might hear that and just like the way it sounds, you know what I'm saying? But I'm doing it for the kid that really lives a thug life and feels like it's hopeless. So when I say hopeless, and when I say when I say it like that, it's like I reach him. You understand? And even if when I reach him, it makes it look glorious to the guy that doesn't live that life. I mean, I can't help it, it's a fad, you know. He'll drop the thug life soon enough. But for the person that I was trying to reach, he'll pick it up and I'll be able to Falou talk. coisa pra caralho, só teve uma frase, foi tudo bem. Por isso que eu gosto tanto dele. Não é Mas só deu pra pelas pegar músicas. a visão. As músicas dele, sim, era o ponto alto de tudo, mas é pro que ele faz, além dela. É o que deixa a carreira dele muito mais incrível pra mim. O Tupac viu o rap como um jeito de falar com o povo dele. Pra ele, a música não era só música, era a forma de lutar, uma forma de expressão, uma forma de gritar contra a opressão. Opressão essa que ele próprio sofria. O maluco era foda, mano. O Tupac, Papo reto sim, mesmo. cresceu estudando em escolas legais, mas não esquece, ele era um negro, crescendo nos anos 80. Não E adianta, você sabe até hoje, exatamente filho. o que isso quer dizer. Então, esse é um dos maiores legados. Nada dele mudou, pra mim, meu que é parceiro. criar o conceito de Thug Life. Muita gente até hoje vê isso só como uma apologia ao crime, à gangue, violência, mas era muito mais profundo que isso. A sigla que ele criou explica tudo. The hate you give little infants fucks everybody. Algo traduzido como o ódio que o sistema joga contra as crianças pobres voltava em forma de revolta. Essa era a filosofia do Thug Life. E Não a era um jeito realidade, de mano. incentivar Pior que é a violência, real ou a realidade. gangue, ou a criminalidade. Na verdade, era um jeito de dizer que o problema era como elas eram criadas, em que situação, em que qualidade de vida, era a forma que elas eram inseridas na sociedade. E o Tupac era Caralho, exatamente uma visão, isso. né? Ele era um Visionário. mensageiro. Literalmente, as pessoas descrevem ele como um poeta das ruas. E pra mim o impacto dele é exatamente isso. Ele deixou de ser só um rap que fala sobre crime, de uma visão de alguém que fazia parte daquilo. E lógico, tem esse espaço no rap, mas ele virou algo Caralho, que foda. transformou tudo isso. Sim, o Tupac era um falso gangsta de certo modo, mas eu acho que foi exatamente isso que fez ele ser o artista que ele foi. Caralho, Fala aí, foda, eu mano. sou o Vitruviano e esse foi mais um Tá maluco, tá maluco. Foda, brabo. Não tem nem o que falar, mano. Papo reto. Bizarro. É isso, filho. Caralho, doideira.